Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Eu tenho estado a cobrir uma série de sermões acerca dos ensinos de Jesus Cristo, particularmente dando ensinamentos do Evangelho de acordo com Mateus. E no Evangelho de acordo com Mateus, vemos que Jesus Cristo é demonstrado como o Rei dos Reis, aquele que é o ungido, isto é, o Messias, ou isto é, o Cristo, o ungido. E eu já completei a secção até ao Sermão no Monte, que é ao fim de Mateus capítulo 7. Completamos isso, também completamos aí, e depois, a partir de Mateus capítulo 8, vemos uma série de curas. Uma série de curas que Jesus Cristo faz. Primeiro em Mateus capítulo 8, está aqui a cura de um leproso. Depois vê-se a cura do criado de um centurião. E um pouco mais adiante, também no capítulo 8, a cura da sogra de Pedro. E depois menciona várias outras curas, diz muitas outras curas, a partir do versículo 16. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isso é, de Isaías 53. Depois faz outros milagres, como acalmar uma tempestade e a cura de mais 2 endemoniados. E depois chegamos a Mateus capítulo 9, vê-se que Jesus Cristo cura um paralítico em Cafarnaum. Perdão. E depois vê-se assim, vou ler esta secção, porque diz: entrando Jesus num barco, Mateus 9, versículo 1, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Perdão. E aqui vê-se um ponto importante. No capítulo 8 vimos várias curas, vários espíritos serem expelidos, acalmando a tempestade. E isto, vamos ver daqui a pouco, são sinais de que Jesus Cristo era o ungido, era o Messias, era o Rei dos Reis. Pois o Evangelho, de acordo com Mateus, é um evangelho escrito especificamente para os judeus, demonstrando que Jesus Cristo é o ungido. E, digamos assim, há uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ora, aqui no versículo 2 do capítulo 9, quando Jesus Cristo disse: estão perdoados os teus pecados, aqueles críticos, sim, porque há sempre críticos. Os irmãos, eu encontro muitos críticos quando estou a pregar a boa nova do Reino de Deus. Parece mentira como pessoas me criticam e querem me ensinar e querem me dizer que eu estou a dizer que estou errado. E não querem estar a aprender, mas querem criticar. E aqui vê-se, no versículo 3 de Mateus 9, alguns escribas diziam consigo: este
blasfema. E esta atitude cresceu. Cresceu a um ponto que se vê que ao fim de 3 anos e meio, quando Jesus Cristo cumpriu a sua missão de pregar por esse período de 3 anos e meio, durante meia semana de anos, e ele foi cortado, digamos assim, ao meio da semana de anos, isto é 3 anos e meio, mas também foi numa quarta-feira, no meio da semana, em que ele foi morto. Mas vemos aqui que esta atitude de o acusar, de dizer que ele não era o Messias, de dizer que ele estava a blasfemiar, estava-se a pôr numa posição de ser igual a Deus, tornou-se um ponto de blasfémia. E eles estavam a dizer, olha, Jesus Cristo está a blasfemiar, estás a dizer que é igual a Deus. Como vocês podem ler durante vários locais nas epístolas, vê-se que essa foi a acusação, digamos assim, central contra Jesus Cristo. E depois diz assim, Jesus Cristo, conhecendo os pensamentos, disse, porque cogitas o mal no vosso coração. Aqui está o ponto. Só Deus pode perdoar, não é? Sim, porque todo pecado é contra Deus e todo pecado é uma violação, é uma quebra contra a lei de Deus, a lei espiritual. Os 10 mandamentos, basicamente. Todo pecado é contra os 10 mandamentos, dos quais um deles é guardar o sábado. Não é o domingo, o sábado. E por isso, quando há pecado, o pecado é contra Deus. Porque Deus deu a lei. E é a lei de Deus. Porque Deus é aquele que dá a lei. E por isso, Deus é aquele que, digamos assim, está a ser ofendido quando quebramos a lei. E por isso, só Deus é o juiz e o carrasco. Só Deus pode perdoar o pecador. E por isso estes escribas estavam meditando nas suas mentes, dizendo, quem é que pode perdoar pecados? Mas Deus. E por isso Jesus Cristo está aí a dizer, no versículo 2 do capítulo 9 de Mateus, dizer, bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados? Para eles isso era uma blasfémia, porque como é que Jesus Cristo podia dizer isso? Mas isso é porque eles não estavam a ver os sinais que Jesus Cristo tinha acabado de dar no capítulo 8, como lemos, das curas e de controlar o tempo, acalmar a tempestade e expelir demónios. Eram sinais de que ele era ou é o ungido. E por isso lê-se aí um bocadinho mais adiante. Jesus Cristo diz, pois qual é mais fácil, diz no versículo 5, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Tem autoridade, Jesus Cristo tem autoridade de perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. E vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Queridos irmãos, aqui se vê o sinal de que Jesus Cristo era o ungido, é o Messias. Depois, no versículo 9, continua com esta explicação aqui. E partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria,
Isto é um publicano, uma pessoa que recebia os impostos, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Aqui vê-se que Mateus, um publicano, se levantou e o seguiu. Isto é explicado um bocadinho, em melhor detalhe, talvez, em Lucas capítulo 5, versículo 27. Vamos então ver aí, em Lucas 5, versículo 27 e 28. E diz assim: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, isto é, um cobrador de impostos, chamado Levi, ou Mateus Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou, deixando tudo, e o seguiu. Isto é, deixou a sua profissão muito lucrativa e se tornou discípulo de Jesus Cristo. Porque Deus, através de Jesus Cristo, chamou Mateus para uma obra. E ele obedeceu a essa chamada. Aqui se vêem alguns pontos importantes, mas um deles é que é Deus, neste caso através de Jesus Cristo, quem chama. Não sou eu que me declaro a mim mesmo um ministro de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos chama e que nos põe nessa posição. Mas, como sabemos, os publicanos tinham uma má reputação. Porquê? Porque eles cobravam umas taxas exageradas. Porquê? Para pôr dinheiro adicional no bolso deles. E por isso eram considerados como pecadores. Vê-se então, continuando a ler aqui no versículo 29 de Lucas 5. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Houve uma situação, um período que Mateus Levi disse: venham à minha casa, vou ter uma grande festa. Vamos continuar então a ler isto, onde estávamos há pouco, em Mateus capítulo 9, versículo 10 e 11. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Como é que ele pode sentar e comer com pessoas que são pecadoras? Versículo 12. Mas Jesus, ouvindo isto, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico. Aqui vê-se, uma vez mais, uma situação acerca do pecado. Jesus estava a curar pessoas. Vê-se aqui que ele disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, vais ser curado. E estava a apontar à sua posição como o ungido. E eles então o acusaram: olha como pode sentar com os publicanos e pecadores. E Jesus Cristo disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Noutras palavras, o Salvador da humanidade precisa de estar com as pessoas que precisam a salvação. Com os doentes. Por isso é que Jesus Cristo disse:
E porém aprendei. O que significa? Misericórdia quero, e não holocaustos, e não sacrifícios. Eu quero misericórdia. Sim, os vossos sacrifícios que vocês fazem, matar bodes e carneiros e sei lá mais, apontam para o sacrifício de Jesus Cristo. Mas lembrem-se, o que Deus quer é obediência, é misericórdia, é arrependimento. Pois, continua Jesus Cristo aqui no versículo 13, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Vim chamar pecadores ao arrependimento. Vê-se aqui a obra do Messias. Abrir o caminho para a remissão dos nossos pecados. Continuando então a ler, um bocadinho mais adiante, vê-se aí no versículo 18 a 26, vê-se aí a cura de uma mulher enferma, vê-se aí a ressurreição da filha de Jairo, vê-se aí mais milagres, mais sinais a provarem que Jesus Cristo era o Messias. É o Messias. Vejam, então, em Isaías 29. Isaías 29, versículo 18 a 19. Isaías 29, 18 e 19. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro. Os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. E os pobres, entre os homens, se alegrarão no Santo de Israel. Aqui vê-se, em parte, uma profecia da primeira vinda de Jesus Cristo. Sim, esta profecia será completamente preenchida, cumprida, na segunda vinda de Cristo. Mas vê-se aqui um cumprimento inicial durante a primeira vinda de Cristo, como, por exemplo, em Isaías 35, versículo 4 a 6. Isaías 35, versículo 4 a 6, diz assim: Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e os salvará. Ele vem e os salvará. Quem é que veio para nos salvar? É Jesus Cristo. Eis o vosso Deus. Ele vem. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Queridos irmãos, isto aqui vê-se que o Rei, o ungido, o Deus, o Verbo, a imagem do Deus invisível, veio para a terra durante a sua primeira vinda, parcialmente cumprindo esta profecia, porque será cumprida completamente durante a sua segunda visita. A segunda vinda, digamos assim, não é visita, vinda, quando Jesus Cristo vier. Que Deus queira seja brevemente.
E por isso aqui está um ponto importante de entendermos acerca da profecia. A profecia, às vezes, é descrita assim, digamos assim, num plano liso, direito, e não demonstra as diferenças de tempo, que certas coisas acontecem antes e outras coisas acontecem depois. Às vezes é assim tudo num plano, como aqui, Isaías 35, está tudo num plano. Mas certas partes desta profecia são cumpridas na primeira vinda de Cristo. É o que diz aqui. É o que lemos, por exemplo, voltando a Mateus, capítulo 9, versículo 27. Vê-se aí a cura de 2 cegos. Vê-se no versículo 30, e abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente. Não, cuidado, não digam isso a ninguém. Mas saindo eles, porém, divulgaram a fama por toda aquela terra. Vê-se que a boa nova de que o ungido, o Rei dos Reis, o Deus que veio, o Verbo, o Salvador, o Filho de Deus, veio para a terra. E vê-se aqui que estes sinais, estes milagres, eram uma prova de quem Jesus Cristo era. E eles o rejeitaram. Vejam aqui no versículo 32 de Mateus 9. Trouxeram-lhe um mudo endemoniado e expelido o demónio. Falou ao mudo e as multidões se admiravam. Jamais se viu tal coisa. Porque isto era o sinal do Messias. Isto era o sinal do ungido. Isto era o sinal do Verbo vindo para a terra. Da imagem do Deus invisível vindo para a terra. E por isso os fariseus disseram mal dele, murmuraram. Pelo maioral dos demónios é que expele os demónios. Isto é um insulto a Deus. Queridos irmãos, vemos aqui que Mateus, no Evangelho de Mateus, sendo uma pessoa que recebia impostos, era uma pessoa muito dedicada a detalhes e de fazer apontamentos desses detalhes. Era uma pessoa bem organizada. E ele, então, no Evangelho, de acordo com Mateus, consolidou os ensinos de Jesus Cristo e por isso escreveu este Evangelho de uma maneira que podia ser usado para ensinamento. Mateus, assim, escreveu este Evangelho. Um Evangelho de, digamos assim, com os ensinos de Jesus Cristo para nós ensinarmos aos outros. E por isso aqui vê-se no Evangelho, de acordo com Mateus, uma descrição da vida e dos ensinos de Jesus Cristo de uma maneira bem organizada e de uma maneira que nós podemos usar para ensinar a outros. Porque, ao fim de contas, a nossa meta é para sermos reis debaixo do Rei dos Reis e senhores ou sacerdotes ou professores debaixo do Senhor dos Senhores. E por isso é que Jesus Cristo disse, como Mateus descreveu ao fim do livro de Mateus, leiam comigo se faz favor em Mateus 28, versículo 16 a 20, diz assim, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, depois de Judas ter morrido, o que traiu Jesus Cristo. Então aqui os 11,
que inclui Mateus. Seguiram para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Mas o adoraram. Queridos irmãos, não podemos adorar a ninguém, mas a Deus. E eles o adoraram. Então Jesus Cristo, aproximando, disse-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade universal foi dada a mim. E, portanto, fazei discípulos. Fazei pessoas que sigam, que pratiquem em todas as nações. Queridos irmãos, a nossa responsabilidade é de ser discípulos. É de praticar. Queridos irmãos, você não pode estar a ensinar a outros se você não pratica primeiro. Tem que aprender a verdade. Como é que você pode estar a ensinar a outros se não sabe o que deve de ensinar, se não vai ensinar as neiras? Tem que ser um discípulo fiel. Primeiro. E por isso Jesus Cristo disse aos apóstolos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome, ou no nome, isto é, para dentro do nome da família, do nome do Pai, que é Deus, no nome do Filho, que é Filho de Deus, e o nome do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, para dentro da família de Deus. Somos batizados para dentro da família de Deus. Ensinando-os, está claro, somos batizados pela autoridade, isto é, em nome de Jesus Cristo, mas somos batizados para dentro, não é para dentro desta igreja, ou não somos batizados nesta igreja, ou naquela igreja, ou na outra igreja, não somos batizados na Igreja de Deus Unida, somos batizados no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, que é guardada em nome do Pai, que é Deus. Somos batizados para dentro desse nome, dessa família, que é o nome de Deus, que é o nome do Pai, que é o nome do Filho, que é o nome do Espírito Santo. Não é trindade, não está a falar aqui trindade, está a falar aqui que somos batizados para dentro da família de Deus. E depois continua no versículo 20, ensinando-os a guardar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar, a observar, a ser discípulos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, precisamos de guardar. E por isso, queridos irmãos, quando vemos escritos históricos da Igreja primitiva, quer dizer, durante o período dos apóstolos e pouco depois, vemos que eles referenciavam-se ou citavam bastante o livro de Mateus. Porque Mateus era esta ponte do Antigo Testamento para o Novo e que demonstrava muitas vezes, pelo menos no livro de Mateus, pelo menos 15 vezes, demonstra que isto aconteceu para cumprir aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Vejam, por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mateus 1, versículo 21. Diz assim, falando a Maria, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus
quer dizer Salvador. Queridos irmãos, o nome dele é Jesus. Em português. Não é preciso estar a dizer um nome especial numa outra língua que não sabemos o que quer dizer. Porque a palavra Jesus quer dizer aquele que salva, que é o Salvador. Ora, tudo isto, versículo 22, aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas vemos o que disse aqui? Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Esta frase, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Esta frase, dizer para que fosse cumprido o que tinha sido profetizado. Acontece, esta construção de frase deste género, acontece 15 vezes em Mateus. É por isso, o Evangelho, de acordo com Mateus, é uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo. Continuando a ler, ou acabando de ler esta secção, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Isto foi profetizado. Que quer dizer Deus conosco. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. É Deus conosco. Por isso, queridos irmãos, vemos aqui no Evangelho, de acordo com Mateus, vários ensinos, vários discursos, sim, 5 discursos, apresentados de uma maneira em boa ordem e decente, que são claros e bem específicos. O primeiro discurso é entre Mateus 5 e 7, o qual nós já cobrimos em sermões prévios, que é basicamente conhecido como o Sermão no Monte. Ora, interessante é que ao fim dessa secção, em Mateus 7, ao fim do discurso, ou do Sermão no Monte, em Mateus 7, conclui assim, no versículo 28, dizendo: quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Quando Jesus acabou de proferir este discurso, estas palavras, a palavra no grego, de onde foi traduzido palavras, estas palavras, é logos. Quando Jesus acabou de proferir estas logos, estas palavras, o verbo de Deus, as palavras de Jesus Cristo. Depois, o segundo discurso começa no capítulo 10, e quando o capítulo 10 termina, vê-se aí no capítulo 11, no versículo 1, dizendo assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções, vê-se o mesmo tipo de frase, de construção de frase. Tendo Jesus acabado de dar estas palavras, tendo Jesus acabado de dar estas instruções, foi o segundo discurso. Depois, em Mateus, há um terceiro discurso, que é em Mateus 13, e ao fim de Mateus 13, lê-se assim, no versículo 53, diz assim: tendo Jesus proferido estas parábolas.
E por isso o ensino dele agora, nesta secção, é de parábolas. Vê-se uma série de ensinos de parábolas. Foi o terceiro discurso descrito aqui no Evangelho de acordo com Mateus. O quarto discurso começa no capítulo 18. Ele então está a dar o discurso e depois, ao fim deste discurso, no capítulo 19, versículo 1, que este é o quarto discurso, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras. Vê-se esta quarta conclusão, este quarto discurso que foi concluído. E, finalmente, nos capítulos 24, 25 e 26, 24 e 25, quer dizer, certamente, 24 e 25, no capítulo 26, começa a dizer: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos. Estes ensinamentos acerca do tempo do fim. Por isso vemos estes 5 discursos. E por isso, continuando a ler aqui, como estávamos a ler no capítulo 9, vê-se aqui: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Eu estava a pregar o evangelho do reino de Deus e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E isto era o sinal de que ele era o Messias. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vê-se aqui que ele chamou a atenção com estes milagres que ele fez, pregando e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Isso chamou a atenção. Mas vê-se que Jesus Cristo disse: compadeceu-se das pessoas, porque as pessoas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando as ovelhas não têm pastor, estão inquietas. Estão muito inquietas. Vejam, por exemplo, em Números 27. Números 27. Em Números 27 vê-se que Moisés, antes de morrer, pediu a Deus para dar um pastor ao povo. Veja aqui, em Números 27, 15 a 17. Diz assim: então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E Deus respondeu, e deu ao povo Josué. Queridos irmãos, Moisés sabia que era importante que o povo tivesse um pastor. Vejam também em Ezequiel 34. Ezequiel 34. Aqui Deus põe a responsabilidade destes problemas na liderança, particularmente nos pastores. E diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos.
Em vez de estarem a apacentar as ovelhas, estão a cuidar dos bolsos deles. Estão a cuidar da vaidade intelectual deles. Estão a cuidar para o ganho pessoal deles. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Versículo 3. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Sim, vocês estão a receber estes benefícios todos, mas não estão a servir as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Quantos pastores, quantos ministros têm rigor e têm dureza sobre as pessoas? Queridos irmãos, não é fácil ser um pastor, um ministro, porque muitas vezes, quando somos mansos e humildes, as pessoas abusam-nos e julgam que somos fracos. E quando pomos a posição assim mais direita e dizem, não vou fazer isso. Ou dizem, tu não és manso. Tenha cuidado, irmãos. Pastores, temos de ser mansos, mas isso, mansidão, não é sinal de fraqueza. Por outro lado, irmãos, não abusem os vossos pastores. Para que eles, os pastores, não estejam a servir de uma maneira que a vida deles se torne difícil. Continuando a ler no versículo 5. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Isto é, o povo está a ser enganado. Está a ser enganado. Por exemplo, um grande pecado deste mundo é as traduções de Bíblias modernas. Porquê? Porque pessoas dizem, olha, esta tradução moderna põe as coisas de uma maneira que eu entendo tão bem. Sim, entendem tão bem, mas mudaram o significado de uma maneira muito sutil. Mudaram o significado para dizer mentiras. Por isso tenham cuidado, os irmãos, com estas pessoas que estão a mudar a verdade de Deus. E por isso, através destes pastores falsos, através dessas más traduções ou versões da Bíblia, pessoas estão a fazer vocês como pasto para as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Sim, as pessoas que são humildes, que querem seguir a Deus, estão a ser enganadas em todos os outeiros, em todas as nações, grandes e pequenas. Em montes ou outeiros, nações grandes, montes, ou outeiros, nações pequeninas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto por todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que já não lhes sirvam o pasto. Isto é o que vai acontecer quando Jesus Cristo vier. E depois diz que vai estabelecer David como o rei na nação.
vai estabelecer David. Por exemplo, no versículo 24, eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo David será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Quando David for ressuscitado e viver de novo, vai reinar na terra sobre Israel de novo. Queridos irmãos, Deus põe a responsabilidade nos pastores. E sim, alguns ministros são partes de grupos que fazem traduções da Bíblia e coisas desse género. Deus põe a responsabilidade neles para traduzirem a Bíblia de uma maneira incorreta, que estão a causar divisões. Então, continuando a ler em Mateus capítulo 9. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sim, a terra está pronta para a colheita. Mas os trabalhadores, os verdadeiros pastores, trabalhadores, aqueles que estão, são poucos. E por isso Jesus Cristo tem que vir. E por isso é que diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E Ele vai mandar. Jesus Cristo vai voltar. E esses trabalhadores vão voltar, que são trabalhadores que morreram, vão ser ressuscitados, são qualificados, são competentes e vão servir o povo. Rogai, pois, ao Senhor da seara. O Senhor da seara é aquele que tem responsabilidade pela seara, que está em controle da seara, que decide quando plantar, que decide aonde, que decide quem e quando enviar os anjos para fazer a colheita dos filhos e filhas de Deus na primeira ressurreição. Ele é o Senhor desta colheita, o Senhor da seara. E aqueles que proclamam o Evangelho são escolhidos por Deus, por Jesus Cristo, para fazer essa obra. E por isso é que diz, orem ao Senhor, que manda trabalhadores, que Ele escolha e ponha em posições de liderança estes trabalhadores. Não é que trabalhadores decidem, olha, eu vou pregar o Evangelho. Cuidado. Se você não foi selecionado para essa tarefa por Deus, tenha cuidado. E depois, viramos-nos para o capítulo 10. No capítulo 10, vê-se aí a instrução de treino aos apóstolos, mas não só individualmente aos apóstolos, mas aos discípulos, a missão de propagação do Evangelho. E depois diz assim, no versículo 1 do capítulo 10, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade. Deu-lhe Jesus autoridade. Autoridade que era semelhante à autoridade que Jesus Cristo ele próprio tinha. Deu isso aos apóstolos. Autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Isto é o tipo de poder que Jesus Cristo ele próprio tinha. Vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, pregando o Evangelho do Reino de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou.
Este era o sinal do ungido. Jesus Cristo deu esta mesma autoridade aos apóstolos. E da Galileia, e Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Por isso vê-se aqui, no capítulo 10, versículo 1, Jesus Cristo os ensinou e lhes deu esta autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Poder semelhante ao de Jesus Cristo próprio. E este poder demonstrava que o Messias, o ungido, estava entre eles. E que estes milagres foram só feitos pelo Messias e pelos seus delegados que ele enviou, os apóstolos. Jesus Cristo deu a esses 12 apóstolos treino especial e os envia para pregar. Com autoridade especial e poder especial. Deus usou os apóstolos de uma maneira muito única e especial, não como ele usa ministros e anciões hoje. Vejam, por exemplo, em Atos capítulo 5, versículo 12 a 16. Atos 5, versículo 12 a 16. Versículo 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Sinais e prodígios eram feitos, por Jesus Cristo deu a eles essa autoridade. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas os restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia muito mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Queridos irmãos, isto era uma situação especial aqui aos apóstolos. Vejam, por exemplo, em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus. Era Deus que fazia com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Era Deus que fazia estes milagres e estes sinais. Vejam, por exemplo, em capítulo 15, versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Era Deus que trabalhava. Era Deus que fazia estes sinais. Não eram as pessoas individuais, mas eram os sinais dos apóstolos. Vejam, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 11 e 12. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado, os sinais de ser um apóstolo, foram apresentados no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Os sinais
dos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que foram enviados, e os sinais dos apóstolos eram aqueles que tinham sido pessoalmente escolhidos e selecionados por Jesus Cristo para o representarem, para serem testemunhas da sua ressurreição e para proclamarem o seu evangelho. Eles eram para viajar de cidade a cidade e proclamar o evangelho do reino de Deus e o evangelho de Jesus Cristo. Veja aqui em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, versículo 39. Atos 10, versículo 39 a 43. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ele, Jesus Cristo, o qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. O mataram. A este Deus, o Pai, no terceiro dia, o concedeu que fosse manifesto, o ressuscitou. Não a todo o povo. Quer dizer, ele concedeu que isto fosse manifesto, que isto fosse anunciado, que este milagre, que este testemunho da sua ressurreição fosse manifestada, mas não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, os apóstolos. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu entre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, isto é Jesus Cristo, é quem foi constituído por Deus, o Pai. Jesus Cristo foi constituído pelo Deus invisível, ser juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A comissão dada aos apóstolos, a mensagem que eles tinham que levar, além da mensagem da boa nova do reino de Deus que virá para a terra, era uma mensagem que Jesus Cristo é o juiz de todos. E através do seu nome, todos vão receber a remissão dos pecados. Queridos irmãos, esta foi a mensagem. Foi a responsabilidade que foi dada aos apóstolos. E no próximo sermão, que eu vou continuar nesta secção, não vai ser no próximo semana, na semana que vem, mas no próximo sermão que eu continuar com este estudo bíblico, vou então descrever esta secção de Mateus 10, que são estas três, digamos assim, divisões das instruções que foram dadas aos apóstolos. E vamos então estudar isso em um pouco maior detalhe. Mas o importante, queridos irmãos, é que precisamos de praticar e pôr em prática, de ser discípulos de Jesus Cristo e viver, observar o que Ele nos diz para fazer. Precisamos de ouvir as palavras do profeta Jesus Cristo, porque se não as ouvimos, vamos ser completamente destruídos.